Olá, meus amigos, aqui é o Mestre Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 treinamentos. Mas antes, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, assim vocês serão avisados todas as vezes que um conteúdo novo for postado, sem falar que isso ajuda muito o canal, ok, pessoal? Então vamos ao assunto de hoje, né? Os 3 treinamentos. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo aí anterior ah, sobre o Buda sistematizar constantemente seus ensinamentos. E ele fazia isso para que as pessoas pudessem memorizar melhor cada conceito que ele trazia. Não havia ninguém anotando suas palavras na época em que o Buda ensinou, né? Os ensinamentos foram passados para o papel muito tempo depois. Na época do Buda, eles eram transmitidos verbalmente. Então, era muito importante que esses ensinamentos fossem sistematizados, né, de uma maneira que eles se tornassem não apenas fáceis para memorização, mas para a prática. A intenção do Buda em sistematizar tantos os seus ensinamentos era para ajudar as pessoas também com as suas práticas. Bom, e por isso a gente vai ter aí tantos ensinamentos que seguem esse conceito. As 4 nobres verdades, os 12 elos, os 18 mundos, né? E por aí vai. Eu poderia ficar aqui falando um tempão citando conceitos budistas que seguem essa sistematização. E os 3 treinamentos também seguem essa premissa. Bom, mas antes de eu falar quais são os 3 treinamentos, né? Vamos entender melhor o que eles representam. Não seria errado dizer que todas as práticas budistas, né, se encaixam ao menos em um dos 3 treinamentos. A gente pode dizer que os 3 treinamentos são o norte, para onde todas as outras práticas apontam. Os 3 treinamentos servem como uma maneira para nós sabermos se nós estamos ou não no caminho correto. Ok, pessoal? Vamos então a eles agora. O primeiro dos 3 treinamentos é a meditação, né? Eu estou preparando um material sobre meditação onde eu vou me aprofundar mais nesse tema. Mas hoje eu vou falar sobre a meditação de uma maneira um pouco mais superficial, né? Mesmo porque não é o assunto de hoje, especificamente a meditação. Mas no budismo, a meditação é praticada trabalhando basicamente 2 aspectos. Primeiro, nós aplicamos, né, uma série de técnicas, de exercícios, para que nós comecemos a tomar o controle sobre o nosso fluxo de pensamentos, né? Esqueçam aquela história de que a meditação, você não pensa em nada, você esvazia a mente, nada disso, pessoal. A mente produz pensamentos, sensações o tempo todo, né? Isso só vai acabar quando a gente morrer. Então, o que a meditação faz é trazer para as mãos do praticante o controle sobre esse fluxo de pensamentos, né, de sensações. E com a mente sob controle, o praticante vai poder, então, partir para o segundo aspecto da meditação, que é a contemplação de como nós respondemos à realidade, né? Uma realidade que o primeiro aspecto nos apresentou, a realidade verdadeira, ela surge quando a gente começa a contemplar o nosso fluxo de pensamentos, quando a gente ancora a nossa mente no presente, e nesse momento a realidade ilusória se desfaz. É como se antes da meditação, se nós tirássemos uma foto da nossa mente para analisá-la, a gente não ia conseguir ver nada, só um borrão, porque a nossa mente estava descontroladamente agitada. Agora, com a mente sob controle, a gente pode tirar um retrato da nossa mente em N situações e nós vamos poder enxergar cada detalhe da sua fisiologia. E aí a gente passa com isso a olhar a nossa mente, né, a entender o funcionamento da nossa mente. E isso nos levará naturalmente ao segundo treinamento, que é a moralidade. E aqui, pessoal, por favor, né, quem já assistiu muitas aulas minhas no passado sabe, eu sempre digo isso. Não confundam moralidade com moralismo.
O moralismo, né, ele é algo condicionado, algo aprisionado a uma época, a uma cultura, a um grupo social específico, né? Ou seja, algo que muda de um lugar para o outro, de uma época para o outro, né? De uma cultura para outra. Já a moralidade, pessoal, ela é atemporal, ela transcende lugares e culturas, etc. Coisas ruins, né, como roubar, como mentir, como matar, elas são condenáveis em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer lugar. E coisas boas também, né? O respeito, a compaixão, a generosidade também transcendem épocas e culturas. E para cultivar a moralidade é preciso que nós estejamos plenamente atentos. Por isso, o treinamento da meditação precede a moralidade. E com a mente sob controle, passamos então a observar nossos pensamentos, passamos a observar nossa fala, passamos a observar nossas ações. E esses três elementos, os pensamentos, a fala e as ações, são as três fontes geradoras de karma, tá? Karmas bons ou karmas ruins. Elas são também a nossa interface de contato com o mundo. E aí, finalmente, né, o último dos três treinamentos, que é a sabedoria, né? Então, meditação, moralidade e sabedoria. E essa sabedoria vem quando eu aplico os ensinamentos do Buda nessas minhas interfaces com o mundo, na minha mente, na minha fala, nas minhas ações. Por exemplo, se eu sentir raiva, né? Eu observo essa raiva ali, né? Transitando, circulando pela minha mente. E eu só vou conseguir essa visão, né? Como se eu estivesse de fora, através da meditação. Depois eu decido como lidar com essa raiva. Pautado na moralidade. Ou seja, né? Eu não vou transformar essa raiva numa atitude violenta, numa vingança, numa calúnia. Isso é se pautar na moralidade. E por último, através da sabedoria que a gente chama de sabedoria prágina, né, que é a sabedoria do Buda, a sabedoria perfeita, eu percebo e consigo contemplar toda a cadeia que envolve essa raiva, todas as engrenagens, eu consigo mapear a origem dessa raiva. Eu consigo contemplar a sua transitoriedade. Eu consigo enxergar a sua vacuidade, né? E, ao mesmo tempo, o potencial, as coisas que essa raiva podem se tornar, né? Como eu falei, pode se tornar violência, pode se tornar compaixão, depende do quão desperto eu estou. Eu usei o exemplo da raiva aqui, pessoal, mas esse processo se aplica a tudo em nossa vida, né? Vocês podem trocar raiva por amor, por cobiça, por medo, por alegria, enfim, que o processo vai ser o mesmo. E antes de terminar, meus amigos, um alerta, tá? Não é porque a estrutura dos três treinamentos se dá nessa ordem, né? Meditação, moralidade e sabedoria, que ele precisa ser praticado na sequência, tá? Ninguém precisa primeiro se tornar um expert em meditação para só então começar a praticar a moralidade, só depois a sabedoria. Não é isso. A prática ela tem que acontecer de forma simultânea nos três treinamentos. Apenas a forma que nós vamos contemplar os processos mentais, né, é que se dá nessa sequência. Mas a prática, os três ao mesmo tempo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.